Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my... Boa tarde, pessoal. Alguém me dá um alô se vocês me escutam, por favor? Sim, Valéria. Tá tudo ok. Sim? Ótimo, então tá bom. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Prosa do Turismo Rural. Eu vou dar início aqui para a nossa conversa. Sua voz sumiu. Voltou? Voltou. É que eu ativei o mudo para todo mundo, inclusive para mim. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Valéria, sou docente no Senac Jundiaí. Eu vou compartilhar minha telinha aqui com vocês. A gente tem pessoas que participam de todos os encontros, tem outras que estão participando de alguns. Então, eu sempre gosto de dar essas boas-vindas, de fazer uma breve apresentação do nosso programa, né, do Prosas do Turismo Rural Paulista. E todos esses encontros estão sendo gravados, a gente já está gravando esse do dia de hoje. Então, sejam bem-vindos ao Senac Jundiaí. Eu sou docente em turismo no Senac e tenho aí essa missão de ser anfitriã do evento, né, recebê-los todos. Se a gente estivesse presencialmente, talvez a gente estaria lá no Senac, mas como a gente está virtual, a gente até expande os horizontes, né? A gente tem uma representatividade muito grande aqui nesse evento, pessoas do estado inteiro, de outros estados, a gente vai mostrar isso para vocês também. Então, eu quero agradecer, mais uma vez, todos que estão aqui, a equipe Senac, que sempre dá um apoio para todas esses nossos desafios, essas oportunidades que surgem para a gente poder estar apoiando e participando junto, tá bom? Em tempos de pandemia, em tempos de home office, não deixamos de dar aquele recadinho básico, né, de deixar o microfone fechadinho. Surgiu esse termo netiqueta aí, que é a etiqueta na internet, e que a gente está todo mundo aprendendo junto a lidar com isso. Então, aqueles recadinhos de deixar o microfone fechado, as câmeras fechadas, o sistema funciona melhor. A gente tem uma dinâmica de apresentar, de ter a apresentação do palestrante, nosso palestrante faz a abordagem, a apresentação dele, depois a gente vai ter um espaço para todo mundo fazer perguntas. Se for o caso, a gente abre o microfone, é um ambiente bastante à vontade. Eu quero que vocês se sintam em casa, mesmo, de verdade, em casa e no evento, nas duas coisas. Nessa ferramenta no Microsoft Teams tem um recurso de levantar a mão, algumas pessoas conseguem levantar a mãozinha, alguns não está disponível, então não sei porque para uns aparece, para outros não. Então, para quem não conseguir levantar a mãozinha, não tem problema, a gente tem um link para fazer perguntas, a gente vai a todo momento estar mostrando aqui. Vocês podem mandar esse link, e aí eu e o Luiz Bramante, que é o mediador, a gente vai dando conta de estar respondendo, e se a gente não conseguir responder tudo, a gente vai passar para depois os palestrantes ajudarem a gente a responder, tá bom? Vocês fiquem bastante tranquilos. Eu quero agradecer especialmente todas as instituições que estão fazendo esse evento ser possível, então, o Instituto Brasil Rural, a Abratur São Paulo, a Bramante Consultoria, o Turismo de Jundiaí, através da Diretoria de Turismo da Prefeitura, a Precesp é outro parceiro, e o Senac entrando como apoio educacional. Então, todas essas pessoas e essa comissão aqui que eu tenho o prazer de apresentar para vocês, é todo mundo que está cuidando para que esse evento aconteça da melhor maneira possível, e eu falo que é uma comissão organizadora ou é um pessoal que gosta de prosear mesmo. Que a gente não deixa de fazer é gostar de conversar, é isso que a gente veio fazer aqui com vocês. É um momento muito importante, o turismo rural precisa de espaço, o turismo rural tem que trabalhar junto, tem que estar unido para ficar cada vez mais forte, né? Então, quero agradecer a Andréia Roque, presidente do Instituto Brasil Rural, Luiz Bramante, que é da Bramante Consultoria, Marcela Moro, diretora de turismo da Prefeitura de Jundiaí, e a Márcia Zeredo, que é a gestora da Precesp, que é a Associação das Instâncias Paulistas do Turismo, a Associação das Instâncias do Turismo Paulista, tá bom?
Acho que são figurinhas conhecidas, né, gente? Todo mundo acho que deve conhecer. Quem não conhece, aproveita e conhece agora. Tá todo mundo aqui com a gente hoje, tá bom? André Roque tá aí? Se tiver, me dá um oi. Acho que ela já chegou. Se ela tiver, eu queria que ela falasse dessa representatividade do mapa. A gente está construindo esse mapa com todos os participantes que estão... Você está aí? Oi, eu estou sim. Bom, sem que dúvida bom. nenhuma. E eu queria que você falasse sobre esse número que eu atualizei aí da representatividade dos inscritos nesse evento. Olha, sem dúvida nenhuma, você sabe que em 2014, quando teve o projeto Talentos do Brasil Rural, e teve aquele material que a gente fez, as indicações geográficas para a Copa do Mundo em São Paulo, na época nós tínhamos mapeado aproximadamente 40 a 50 municípios envolvidos com turismo rural. Isso quer dizer que em 6 anos nós temos, se não envolvidos diretamente, mais de 90 cidades interessadas no turismo rural. Ou seja, é progressivo o amadurecimento desse segmento no Estado. Turismo, São Paulo é rural, São Paulo é turismo rural, onde o universo do turismo e o universo agrícola se dão as mãos e juntos trabalham uma proposta de desenvolvimento ambiental consciente. E isso demonstra amadurecimento e demonstra um caminho que não tem volta. Parabéns, vamos começar esses trabalhos, porque esse caminho não tem volta. É verdade. Muito bom. Deixa eu mostrar esse mapa para vocês, hein? Gente. A gente está fazendo um mapa com todos vocês que foram inscritos, que se inscreveram nesse evento, e aí a gente está colocando lá todas as cidades que fazem parte. Deixa eu ver se vocês conseguem... não estão enxergando, né? Espera aí. Eu parei de compartilhar minha tela. Deixa aparecer, tem um delay. Só um segundo. Espera. Acho que agora vai. Estão vendo o mapa? Sim. Sim. Alguém me fala sim? Sim, né? Ó. Não. Sim. Esse mapinha, a gente está colocando aqui todos os municípios que vocês representam. Então, cada inscrição que entrou no Prosas do Turismo Rural, a gente tem 302 inscrições até o momento de hoje à tarde. A gente está colocando aqui todas as cidades representadas no estado de São Paulo, e a gente também, a gente costuma dizer que a gente está colocando não, está materializando, né? Porque a gente sabe que o estado de São Paulo é turismo rural, mas a gente está colocando aqui no mapa onde estão essas pessoas, onde estão essas propriedades. A gente tem aqui no evento empresários, gestores públicos, estudantes, professores, e aí não só o estado de São Paulo, mas a gente também teve uma representatividade bem importante, Brasil, a gente teve 29 cidades de outros estados aqui representadas. Então, a gente está muito feliz. Agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente, que estão fazendo esse evento acontecer. Aqui foram os 2 encontros que já aconteceram, coloquei uma fotinho da tela, não aparece todo mundo, né, mas a gente sempre gosta de fazer essa brincadeira de tira a foto de quem estiver aparecendo aí, porque na ferramenta não aparece todos os participantes, teve evento que teve 80, teve outro que teve 70, e por aí vai. Então, aqui só para a gente ir guardando esse histórico, né, que é muito importante. Alguns recadinhos, gente. A gente está na programação aqui do evento, a gente já realizou 2, hoje a gente está aqui no dia 15 de julho, então a gente tem aí mais 7 encontros, né, até o final. Sempre acontece das 17 às 18h30, de quarta e de sexta. Para cada encontro você recebe um link diferente, então para quem já está acostumado, mas quem está chegando hoje, saiba que vocês recebem um link para cada encontro. Tem algumas pessoas que me passam, às vezes, um e-mail no dia dizendo, poxa, eu não recebi o link até agora, pode estar indo para o spam, então fica de olho no spam, mas eu sempre costumo mandar pelo menos um dia antes esse e-mail. E tem aqui um link, ó, se vocês quiserem tirar uma fotinho aí para o celular, não sei se vocês estão enxergando, e a gente vai repetir mais vezes, um link para vocês poderem mandar perguntas, tá bom? Esse link aqui embaixo, ó, é o link que você pode preencher e mandar perguntas durante todo o evento, tá bom? Luiz Bramante, não sei se ele já chegou, acho que não, né? É um dos nossos mediadores, acho que não, porque ele tinha uma reunião Ainda não, hoje. Val. Ainda não, ele está agora não, né? no final da reunião.
Então, tá bom. Então, daqui a pouco ele chega, aí eu faço questão de apresentá-lo, mas eu gostaria de dizer para vocês que a gente já vai deixar uma pergunta aqui para vocês, porque esse conteúdo todo que a gente está trabalhando, que a gente trouxe, que a gente definiu, né, como temas importantes do turismo rural, a gente sempre vai trazer uma pergunta norteadora para vocês irem pensando enquanto a nossa palestrante vai abordando o tema dela, para que a gente possa, de alguma maneira, responder, para que a gente possa trazer demandas, para que a gente possa conversar sobre isso, porque no final do evento a gente vai construir a Carta do Turismo Rural Paulista, né? Com todo esse conteúdo que a gente está trabalhando, a gente quer mesmo ouvir vocês, quais são, e aí para esse primeiro dia a gente deixa aqui esse desafio, né? Quais são os desafios que enfrentamos no turismo rural paulista quando tratamos da gastronomia no meio rural? Pensando na gastronomia no meio rural, quais são esses desafios, né, que vocês enfrentam? Então, pode não ser uma pergunta que vocês encaminhem para a gente, mas pode ser uma colocação, pode ser uma realidade, um fato. Mande para a gente, coloca lá no formulário para que a gente possa ter todo esse conteúdo para que a gente possa depois redigir a Carta do Turismo Rural Paulista, tá bom? E agora eu quero apresentar para vocês a nossa palestrante da tarde de hoje, que é a Carol Bortoleto. Ela é formada em hotelaria pelo Senac de Águas de São Pedro. Eu fico tão feliz, gente, a turma toda já passou pelo Senac de alguma maneira, né? Todos filhos do Senac. E pós-graduada em Vigilância Sanitária de Alimentos pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Experiência na área de food service e hospitalidade há mais de 20 anos, com trabalhos em gerenciamento operacional, atendimento ao cliente, implantação de processos de controles e qualidades e inaugurações. Atua com foco em resultados e aumento de receitas, treinamentos e capacitação de profissionais em várias operações do mercado de food e atendimento ao cliente, além de ser coach de desenvolvimento humano. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo aceite ao convite. É um prazer recebê-la aqui. É uma parceira. Olá, querida. Seja bem-vinda. Uma senaquiana super feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite de todos aí. Muito feliz em poder estar com vocês aí para falar sobre gastronomia, né, e food nesse momento tão desafiador para a gente, inclusive, né, para todos nós, mas quando a gente fala de alimentos, eu acho que a gente tem desafios um pouco maiores, e quando a gente fala do nosso meio rural, que está nessa franca expansão que a gente colocou aí no começo, de tanta cidade, de tanto desenvolvimento, a gente tem muita coisa para mostrar que as pessoas ainda não conhecem. Eu acho que o principal recado inicial é esse: vamos mostrar o que a gente faz, o nosso trabalho incrível nesse meio rural, né? Então, eu vou começar, vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu preparei. Acho que a Valéria já falou um pouco de mim, trabalho na área, sou uma apaixonada por pessoas e comida, eu brinco que não tem como não trabalhar, ser apaixonada por comida e por gente quando a gente trabalha com gastronomia. Atualmente eu trabalho num grupo em São Paulo, eu não estou só trabalhando com meio rural, mas moro em Campinas, né? Então estou ali perto daquela coisa do Circuito das Águas, a Serra Negra, Atibaia, Itatiba, toda a parte das frutas. Então estou sempre em contato com o pessoal, Itu, a parte das fazendas históricas. Então eu falo que Campinas é ótimo, que é perto de tudo, eu posso ver toda essa parte de turismo rural o tempo todo. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do que eu trouxe para vocês. Tá bom? Você fica à vontade, tá, dando um sinal aí. Qualquer coisa, vocês me chamam. Vamos à área de trabalho. Paraná. Isso. Perfeito. E apareceu, gente? Vocês estão vendo? Certinho, Carol. Então, beleza. Ó, então, a gente vai falar um pouco, né, da relevância, reavaliando essa experiência do cliente relacionada à comida no turismo rural, porque hoje a gente vai ter que repensar muito em como a gente vai atender o cliente. E, ao mesmo tempo, eu tenho ouvido muita gente falar que quer ir a lugares que são direcionados a essa comida mais da avó, né? Comida caseira. A gente já tinha uma tendência, eu li vários estudos recentemente, desse resgate da comida de verdade, da comida da avó, da comida feita em casa, da comida sem aditivo químico, né? Da comida real.
E hoje, com a pandemia, gente, o que eu posso trazer para vocês é que é uma realidade, não é mais uma tendência, as pessoas estão procurando isso. Então, turismo rural agora é a busca que as pessoas têm, porque a gente ainda não pode ir para tão longe, né? Viajar de ônibus, de avião. A gente pega o carro com a família e vai para as propriedades próximas às nossas cidades, curtir a natureza, curtir uma boa comida, uma receita de vó, uma receita de família. Embaixo de todos os meus slides, gente, tem uma faixa amarela que é o link para vocês fazerem perguntas, tá? Então, lembrem de fazer perguntas. Oi. Tem uma caixinha do Teams do lado, não tem? Vê se você consegue minimizá-la. Então, eu estou tentando aqui. Ah, agora sumiu. Eu tinha apertado, ela não tinha sumido. Eu falei, ai, meu Deus, será que está todo mundo vendo? Tá perfeito agora. O Teams e suas coisinhas. Vamos lá. Então, esse link amarelinho do lado aqui é sempre para fazer pergunta, tá, gente? Dá um print aí, copia e cola, mas todo mundo recebeu no e-mail também, que fica mais fácil, clica direto lá no link. Então, eu vou começar falando das experiências, né? Eu queria que todo mundo parasse agora e refletisse sobre o que são as experiências. A gente fala muito, a gente que trabalha com food há muitos anos sempre falou, a gente tem que vender uma experiência, a gente tem que vender uma experiência, mas o que é uma experiência? E principalmente na atual realidade, no atual desafio que a gente está enfrentando. Então, eu queria que cada um pensasse um pouquinho aí. Depois, mais lá na frente, a gente vai conversar, como a Valéria falou, então daí a gente vai retomando os assuntos, tá? Quando a gente fala de experiência, eu quero que vocês pensem que ela é um evento memorável, né? E quando eu falo de turismo rural, é essa coisa que eu comentei com vocês, esse resgate. Para mim, assim, é muito interessante porque vem da família, né? A minha mãe nasceu na roça, meu avô teve fazenda há muito tempo, depois a família vendeu a propriedade, eram muitos filhos, muita coisa nesse sentido. Mas tudo que remete ao turismo rural me traz uma experiência que eu falo de cheiro, sensorial, de sabor, de lembrança. Então, hoje, nós estamos mais do que nunca na moda, porque o turismo rural traz essa experiência que o cliente busca, né? Aí lá na frente a gente vai falar um pouco dessa coisa do cliente, porque é o comportamento do cliente que vai trazer essa questão da gastronomia. Então, assim, o cliente busca uma comida real, uma comida afetiva que a gente fala. Hoje tem restaurantes em São Paulo, em Campinas, são grandes centros, que buscam fazer uma comida que eles chamam de comida afetiva, que nada mais é do que a comida que a gente faz nas nossas propriedades quando a gente fala do turismo rural. Então, vamos pensar nisso, né? A gente tem que envolver esse cliente, e principalmente hoje, né, que a gente está muito online, a gente inclusive está aqui fazendo um bate-papo, uma prosa que sempre foi presencial online, pensar em como mostrar isso para o cliente vir até a gente, né? Então, eu falo do mapa de experiências. A experiência é por consumo, que são as coisas, bens de consumo mesmo, que a gente compra porque a gente precisa comprar e às vezes nem precisa tanto, mas a gente quer consumir, né? O ser humano tem uma tendência de consumo. A gente compra por razão, que são os estudos que a gente fala, são as compras voltadas para a educação. A gente compra por emoção, por sensação, né? As experiências podem ser pessoais, podem ser familiares, podem ser individuais, podem ser de um grupo específico de pessoas, quando a gente atende um nicho específico de mercado, né? Que é a questão hoje das pessoas que optam por comida vegana, vegetariana, a questão da plant-based, que são as comidas à base de plantas mesmo. E no meio rural, quando a gente fala das produções agrárias, a gente tem uma infinidade de coisas a serem mostradas para o consumidor nesse sentido, né, gente? Por que eu gosto de falar do mapa de experiências? E experiência é um tema que está lá na frente, que vai falar mais da experiência de atendimento. Aqui eu quero falar muito da experiência gastronômica.
Lembrem, quando a gente vai desenvolver um produto rural para a pessoa comer, a gente sempre pensou nos buffets, nas mesas fartas, né? Aquela coisa da reunião de família. Isso, eu não tenho dúvidas, tá? Não é um achismo, não é bola de cristal, mas a gente vai voltar a ter, não imediatamente, a gente está aí com a questão da pandemia e a gente precisa pensar nisso e repensar em como a gente vai trazer o cliente para a gente precisa mostrar esse carinho com o qual a gente cuida da nossa comida, desde a produção até a execução do prato, né? A gente já fazia isso, é uma coisa que está muito inerente ao turismo rural, mas a gente não mostrava. A gente tem as dificuldades também em algumas regiões de conexão, né? De acesso à internet, tudo isso, mas hoje, como a gente está digital, a gente precisa lembrar de mostrar para o cliente, né? Mostrar para quem vem consumir o nosso produto, que a gente tem possibilidade de proporcionar inúmeras experiências para ele dentro da nossa propriedade. Aí eu pus aqui, ó, que precisamos evitar, né? Esse aglomerado de buffet que a gente sempre gostou e que sempre fez parte da nossa realidade. Pô, Carol, mas isso é tão legal, né? Uma comida em cima do fogão a lenha, um buffet farto, um buffet diversificado. Também acho e também gosto. E no meio rural, isso sempre foi uma das atrações. Mas neste momento, por tudo também que a gente tem visto em pesquisas do comportamento do consumidor, e nós também precisamos pensar nisso, ao mesmo tempo que nós estamos em evidência, porque estamos próximos aos grandes centros, trazendo o turismo para mais perto da gente, né? Proporcionando um turismo mais efetivo. Quando a gente fala da parte de alimentação, da gastronomia, o cliente não vai, neste momento, querer buffet. Então, eu montei umas sugestões aqui para vocês verem, né? Daí, porções menores, individuais, produtos no buffet embrulhadinho. Aqui eu não achei uma foto bonita embrulhado numa palha de milho, numa folha de banana. A gente não precisa usar o plástico, tá, gente? É que eu não achei uma foto mais atual para colocar aqui. Mas a gente tem que pensar que a gente pode expor o produto sim, mas de uma maneira diferente hoje, ou montar as bandejas. Então, chega um casal, ele não vai comer no buffet, ele vai escolher um prato, 2 pratos, ou um prato para 2 pessoas, e vai ser servido na mesa, seja para café, almoço ou jantar. Então, quando a gente fala de gastronomia, a gente tem inúmeras opções. Eu concordo que, assim, alguns produtores, né, algumas pessoas que trabalham com turismo rural falam, Carol, mas isso era um atrativo. Então, vai voltar a ser em algum momento, mas no momento atual, a gente precisa pensar em ideias para repensar esse serviço gastronômico, em como que a gente vai servir essa comida, em como que a gente vai mostrar para o cliente a qualidade do nosso produto, né? Aí eu peguei umas ideias que eu vi, que eu achei bem interessantes para o meio rural, mesas ao ar livre, né? Aqui a mesa está um pouco afastada e a comida chegou via cesta para manter o distanciamento. São ideias que parecem inusitadas, mas é aquela coisa de pôr a comida numa cesta e comer embaixo de uma árvore, fazer um piquenique. Não tem, inclusive, gente, quando a gente fala de afastamento, eu falo, não tem reinvenção. Nós, do meio rural, já fizemos isso em algum momento, mas depois, por praticidade, por volume de atendimento, a gente montou o buffet. E ok, era maravilhoso, é incrível e vai voltar a ser, mas até lá a gente precisa repensar em como a gente vai servir. Porque senão a gente perde essa questão do que o consumidor quer, né? No final das contas. Gente, está todo mundo me ouvindo bem, né? A gente não vê ninguém? Sim, estamos aqui. Ah, então tá ótimo, é que a gente vai falando aqui, né? Daí aqui eu pus umas sugestões, hoje a gente tem a questão das boas práticas, que também tem aí no nosso roteiro que alguém vai falar melhor, e tem que usar máscara,
Tem que usar máscara, inclusive no nosso meio rural, porque é uma norma, é uma lei que veio, a gente não consegue abrir mão disso. No atendimento, o pessoal está pedindo para usar, como na foto aqui que o rapaz está alimentando a arara, esses protetores de acrílico. Não é bonito, não é confortável para a equipe. Eu já estou trabalhando numa reabertura e aqui em São Paulo, que a gente está reabrindo recentemente, é um restaurante comercial, não é um restaurante rural, e os garçons se incomodaram no primeiro momento, mas hoje já está automático, assim, já faz uma semana que reabriu, já está todo mundo usando. É uma questão de a gente implantar. O que me preocupa com o uso de máscaras e uso de luvas? O lixo, principalmente no nosso meio rural, onde a gente tem que pensar muito na questão da sustentabilidade. Então, é fazer o uso adequado. As novas normas, né, elas pedem que a gente ou use luva ou higienize a mão a cada serviço, né? Então, assim, o garçom foi lá, atendeu uma mesa, eu fui lá, repus alguma coisa no buffet, eu tenho que ir lá lavar a mão. Isso também já era prática para a gastronomia, não é novidade. A única coisa é que hoje o cliente está prestando atenção nisso, tá, gente? E a gente tem visto muito isso. Então, alguns lugares implantaram uma torneira mais na porta quando tiveram a oportunidade de fazer isso, ou melhoraram o acesso para uma torneira que não precisa ir até o banheiro para lavar a mão, um lavabo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, quando a gente fala de comida, é essa coisa de despertar os sentidos, né? Despertar todas as possibilidades para o cliente querer estar com a gente, querer voltar e nos indicar, porque ainda a gente tem planos de marketing, estratégia, investimento, né? Aporta coisas hoje em mídias sociais, mas ainda a nossa melhor propaganda é o boca a boca, e principalmente quando a gente fala do turismo rural, eu percebo assim, a gente vai muito por indicação de um amigo que foi em algum lugar, ou para comer algo diferente, ou para experimentar um dia de vivência diferenciado, e isso é o que a gente tem que mostrar para o cliente. Então, como que a gente faz isso? Despertando esses sentidos, quando a pessoa chega, a questão do cheiro, do barulho, né? Quando a gente vai para a área rural, a gente tem um resgate de várias coisas, principalmente quem tem na família pessoas que são, como eu falei, que nasceram no sítio e coisa e tal, é isso que acontece. Eu tenho uma tia que ainda mora no sítio, né? Ela mora na cidade de Piracicaba e ela mora no sítio, e eu brinco, toda vez que eu vou para lá, eu resgato muita coisa de tudo, desde o cheiro da roça, até a questão da comida, porque a comida da minha tia é muito parecida com a comida da minha avó. Ela é mais velha que a minha mãe, ela é irmã da minha mãe. Então, é aquela coisa do sabor, de cuidar, de saber, e vocês sabem fazer isso, nós sabemos fazer isso como operadores de turismo rural, né? Como pessoas que trabalham e vivem do turismo rural. A única coisa que às vezes nós esquecemos, a gente liga um piloto automático e esquece de avisar o cliente que isso acontece. Então, quando eu falo de comida, quando eu falo de sentido, criar todo esse ambiente, que às vezes a gente já está com ele criado, a gente não precisa inventar nada, a gente só precisa mudar a forma de fazer, como eu falei da história de servir a comida, tá? Então, eu também gosto de falar que as experiências são únicas, por mais que a gente trate de um grupo, por exemplo, o turismo pedagógico dentro das fazendas, né, onde a gente leva as crianças com monitores, coisa e tal, que inclusive eu acho que no momento, até porque as aulas estão suspensas presencialmente, a gente também não vai poder fazer tão já, mas a gente repensar isso, e cada criança, cada jovem, cada adulto que está com a gente nesse tipo de turismo informativo, histórico, onde a gente ensina tudo isso, ele vai ter uma experiência diferente. E quando eu falo de gastronomia, eu gosto de pensar assim, qual é a receita da nossa região? Fazer aquela coisa do resgate mesmo. O que as pessoas
comiam na nossa região que eu estou trabalhando, que eu tenho a minha propriedade? O que meus avós, meus bisavós cozinhavam? Como eles cozinhavam? Tudo isso é muito interessante para o cliente, né? Quando a gente fala de sabor, de ingrediente, a gente tem tudo isso nas mãos e às vezes a gente esquece de trazer isso para o consumidor final. O nosso cliente busca isso e a gente está, tenham certeza, no ápice da procura, porque as pessoas já estão retomando as vidas sociais e como não podem ir para longe, vão aproveitar os nossos espaços. Então é momento da gente pensar em produtos, né, turísticos, onde a gente atraia clientes e mostre para eles toda essa hospitalidade que a gente já tem, né? Eu nunca tive uma experiência ruim com turismo rural, por incrível que pareça, assim, mesmo às vezes quando eu vou, né, tem a Cíntia que vai dar um curso aí, ela fala muito das bitucas, mas qualquer pernilongo me dá alergia. Nem onde eu vou, que tem muito pernilongo, a experiência é ruim para mim, porque normalmente eu como muito bem, eu sou muito bem atendida, eu vou, né, eu sempre tive experiências agradabilíssimas e sempre indiquei. Por quê? Porque eu vivo na loucura de cidade grande e quero um lugar para tranquilizar minha mente quando eu quero ter uma experiência diferente. Então, o turismo rural me traz isso, né? Eu vou comer algo diferente, eu já comi algo que eu lembrei de quando eu era criança, que a minha avó fazia alguma coisa, que eu não vou lembrar o nome, que é tipo um bolinho de chuva, mas é comprido, eu sempre esqueço o nome daquilo, mas assim, é uma massinha que frita, né? E era muito incrível, porque minha avó não colocava canela, e eu fui numa fazenda uma vez que não colocavam canela, porque as pessoas normalmente colocam canela, que é o mais tradicional. Então, tudo isso é resgate gastronômico. Busquem as receitas de família, peguem um livro de receitas da avó, da mãe, entendeu? E coloquem isso em prática. Com ingredientes locais também, né? Façam parcerias com os vizinhos produtores. Eu não produzo tudo, mas meu vizinho produz algo que agregue valor ao meu produto, ao meu negócio. Experiência é tudo, é porque a gente é lembrado, né? A gente fala que experiência, ela está agregada à comida que eu como, quando eu vou para um restaurante ou quando eu vou para um meio onde eu vá me alimentar. Eu não consigo ter uma experiência interessante se a comida não me remete a algo interessante. Porque comer é uma necessidade fisiológica. E quando eu falo de um produto turístico, eu preciso pensar nessa experiência que eu vou levar para o cliente. Então, assim, aqueles sabores que ele não vai encontrar em qualquer lugar. Aquela forma de preparo que não é em qualquer lugar que ele encontra. O cozimento no fogão a lenha, que não é todo lugar que tem, né? Hoje tem alguns lugares que fazem casas modernas e tem um fogão a lenha no quintal, ali no lugar da churrasqueira. Por quê? Por conta desse resgate. Aí a apresentação, tudo isso é muito importante, né? Eu gosto muito dessa frase do Dan Norman, que ele fala que experiência é a forma com que você sente o mundo, é a forma que você experiencia a vida, é a forma que você experiencia um serviço, né? Pode ser um aplicativo, um sistema de computador, mas o nosso meio, ele é muito tecnológico, o Dan, por isso que ele fala do sistema de computador, mas no nosso meio rural é aquele sabor de quando a gente chega em algum lugar, tem aquele café incrível lá para a gente tomar, com uma bolachinha, né, um biscoitinho feito em casa, sem produto químico adicionado. E, além de tudo isso, a gente está vindo com uma galera aí, uma geração nova que busca isso, busca o produto sem agrotóxico, sem aditivo químico, em excesso, sem muito corante, sem muita frescura, vamos dizer assim, mas no sentido de perder o valor de verdade ou o sabor de verdade daquele produto. E nós temos isso no meio rural. A gente tem as nossas hortas, as nossas
as nossas produções, os nossos queijos, o nosso leite, né? Eu gosto de dar um exemplo muito interessante. Eu morei muito tempo em São Francisco Xavier e meu filho tomava leite todos os dias tirado da vaquinha lá do seu Chico. O seu Chico tirava 2 litros de leite e levava na minha casa. E meu filho cresceu ali, aos 2 anos e meio que eu morei em São Francisco Xavier, ele tomou esse leite. Quando a gente voltou a morar em São Paulo, leite de caixinha, né, gente? Ele falava, mãe, mas isso não é leite. Que coisa estranha, isso não é leite. Justamente por isso, é um leite de caixinha, cheio de aditivos e cheio de coisas. Então, nós temos sabor, nós temos cheiro, nós temos experiência, nós temos tudo isso que o cliente busca hoje, né? Aí temos os produtos mais naturais, produtos mais com base vegetal, onde a gente tem as produções incríveis no nosso estado. Então, é bem isso. A gente consome sempre por um motivo. A gente pensa sempre, por que eu vou consumir aquilo? Então, pensem, quando a gente vai criar um produto turístico de gastronomia, o porquê que meu cliente vai querer comer aquela comida, né? Porque tem uma história. Tá tão na moda o storytelling, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Muita gente fala, temos que fazer curso de storytelling, temos que contar o porquê das coisas. Storytelling nada mais é do que contar uma história. Existe coisa mais incrível do que as histórias que nós temos no meio rural e referente à comida? Vocês já pararam para pensar nisso? Meu sonho de consumo é um livro sobre isso. Eu falo muito com a Cíntia sobre isso. Lá vem a Cíntia. A Cíntia, além de ser minha colega de faculdade, de Senac, trabalha firmemente com turismo rural e mora em Campinas atualmente, minha vizinha praticamente. Então, a gente sempre troca figurinha. Essa coisa das histórias do local. Eu tive numa reunião um tempo desses sobre a história gastronômica de Campinas. Eu comecei a ler recentemente, não terminei ainda o livro que eu ganhei e acabou que eu me atropelei com alguns trabalhos, mas é muito interessante, tem coisas ali que eu nunca tinha ouvido falar e não tem na cidade para eu comer, só para vocês saberem. Então, isso também é importante, eu resgatar essas receitas, eu fazer as pessoas quererem estar ali, porque nós somos um ponto, né, de consumo, nós somos um ponto de turismo, nós somos um ponto de chegada do nosso cliente. Então, a gente precisa motivar o nosso consumidor, o nosso cliente, a ir até a gente. Então, criem uma história para aquela receita, saibam da história daquele produto. Isso é muito legal, né? Os clientes querem experiências, serviços e produtos. E, hoje, com a pandemia, a segurança e a conexão, né? Que também o nosso turismo rural traz muito isso, a conexão entre as pessoas, né? A gente está longe, mas está perto. É aquela coisa da gente estar entendendo o que o nosso cliente quer, né? Os produtos é tudo que a gente pode oferecer para ele, feito ali no nosso local. Vamos revender algum produto parceiro? Sim, mas tem tudo local. A gente tem muita produção, muita coisa interessante para vender localmente. A gente às vezes não precisa nem ir até o vizinho, mas muitas vezes a parceria é muito válida. E segurança, por isso que lá atrás eu falei um pouco das máscaras, da luva, de mais higienização das mãos, mesmo no nosso meio rural, porque a gente está falando de serviço, de gastronomia, de cozinha e de comida, né? E tá aí, ó. O que os clientes precisam, né? Como entender o cliente? Isso é muito importante. Quando a gente vai criar um produto turístico, e por isso que eu também coloquei aquela coisa da experiência, que o cliente não quer o buffet nesse momento, que foram feitas algumas pesquisas, depois eu compartilho com a Valéria o link, ela manda para os e-mails, eu acho que é bem legal. Falando do comportamento do cliente. A gente sempre precisou saber o que o nosso cliente queria, mas hoje mais ainda, porque o cliente tem medo. Como a gente também tem medo de algumas coisas por conta de uma guerra biológica que a gente está vivendo, a gente se preocupa com outras coisas que muitas vezes a gente não se preocupava.
é tipo assim, hoje todo mundo anda com álcool gel na bolsa, né? Eu sempre andei. Eu sou uma pessoa que não era de São Paulo, vim morar em São Paulo, depois voltei para o interior, estou em Campinas, trabalho em São Paulo e Campinas. E o álcool gel sempre foi meu parceiro. Por quê? Porque eu sempre me incomodei de pegar no ônibus e no metrô e ficar com a mão suja. Porque eu tenho mania de pôr a mão no olho, às vezes na orelha, né? No cabelo. Então, sempre acompanhou. Isso é um perfil de cliente. O cliente hoje, ele quer essa confiança, né? Que você mostre para ele como as coisas estão sendo feitas, a preocupação que você tem com ele, a preocupação que você tem com seus parceiros, com as pessoas que trabalham ali com você, né? E esse bom relacionamento que vai gerar a confiança, né? E gerando uma experiência uau, que a gente fala, aí conseguir pôr uma mocinha ativa batendo palma aí pra gente. Eu acho que meu recado principal é esse, eu queria abrir para os debates, para a gente conversar. O que eu quero deixar de recado para vocês é que a gente está no caminho de mostrar para o consumidor que o turismo rural é muito incrível, que a gente tem produtos maravilhosos para serem vendidos e compartilhados ali com eles, e que a gente está pronto para recebê-los, né? Dentro das medidas de segurança, da retomada do turismo, do comércio, enfim, a gente pode recebê-los porque a gente sempre cuidou disso. Para a gente não é novidade. A gente que trabalha com atendimento ao cliente sempre prezou por higiene, limpeza, qualidade, origem de produtos. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui com a gente sempre prezou por isso, mas agora a gente precisa mostrar. Opa, travou aqui, agora vai. Aí eu quero deixar meu muito obrigada a todos que estão aqui, a equipe aí que me convidou, deixar meus contatos e vamos conversar. Que Tá bom, bom? Carol. Muito bom. Obrigada. Eu tenho uma lista de perguntas aqui, mas eu vou Opa, deixar que delícia! Vamos lá, peraí, deixa eu deixar descompartilhar aqui, né? descompartilhe o seu. Compartilhei, foi? Saiu, né? Então, tá bom. Eu tenho uma lista aqui, mas eu vou deixar a turma na frente, tá? Eu vou colocar para a nossa conversa aqui o Luiz Bramante, que chegou. Opa! Oi, Luiz, já está aqui com a gente. Luiz é diretor da consultoria. Boa tarde. Bem-vindo, Luiz. Ele é diretor da Bramante Consultoria e gestor da Associação Cerveja Livre, formado em Publicidade, Propaganda e Marketing pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Planejamento e Marketing Turístico e Gestão de Projetos pelo Senac São Paulo, e Economia e Negócios do Turismo pela FIP-USP. Consultor empresarial com foco em Planejamento Estratégico, em Gestão de Negócios e instrutor de Turismo Rural pelo Senar. Bem-vindo, Luiz, que bom que você chegou. Mais um integrante dessa comissão organizadora. As mulheres fizeram um pacto de tratá-lo bem, porque ele é o único homem do grupo. A gente falou, não, a gente vai te tratar bem. Fala sério, você está sendo bem tratado. Está sendo, né? Estou sim, sendo muito bem tratado. Que está. Todas queridas. Primeiro, pedir desculpa pelo meu atraso aí, mas essas reuniões online, infelizmente, demoram muito mais do que as normais, né? Mas é muito bom saber que já está tudo correndo bem. A Carol aqui com a gente, Carol, colega nossa, já há muitos anos. Parabéns pela sua apresentação, Carol. Só lembrando, né, acredito que a Valéria já colocou uma pergunta para vocês, né, que eu só vou reforçar para a gente ir pensando, enquanto a gente está lendo as perguntas dos participantes, quais são os desafios que enfrentamos no turismo rural paulista quando tratamos da gastronomia no meio rural. Então, por favor, seria interessante a gente ter um feedback de vocês para que a gente possa compor, né, e escrever aquela nossa carta no final de todos esses programas que a gente está criando. Só reforçar esse pedido. E nós temos aqui já uma pergunta, Carol, deixa eu só ler o nome da... Luiz,
Eu só esqueci de fazer uma observação que a Jane está com a mão levantada. Eu não sei, está desde o comecinho, eu não sei se ela levantou e esqueceu de baixar ou se ela levantou a mão para começar. Jane, você está ouvindo? Não. Ah, ela já baixou. Não, Já não baixou. Então, só um minutinho. A Jane aqui, se ela quiser fazer a pergunta, ela faz. Pessoal, fique à vontade aí, Valéria, para me interromper, porque tem hora que eu não estou visualizando também, eu não sei se o pessoal está com o chat, né? Se está habilitado ou não. Não, é só a mãozinha. E alguns têm a mãozinha e outros não, né? Então, por isso que a gente disponibilizou o formulário, tá bom? E é importante também a gente lembrar, pessoal, quando levantar a mãozinha, a gente precisa desabilitar depois a mãozinha, senão ela dá cãibra, ela fica levantada, tá certo? Olha, nós temos aqui uma pergunta da Vanessa Nunes, ela é de Mogi das Cruzes, da Tour 7 Eventos. Boa tarde. Primeiramente, quero parabenizar todos os envolvidos, prosa excelente. Minha dúvida, é errado colocar em cada cardápio de temática rural algum prato que não tenha ligação? Por exemplo, o evento é uma festa junina no sítio e nos doces colocamos marshmallows industrializados. Estrategicamente, e por ser gastronomia rural, o cliente tem o direito de alegar que aquilo está errado, que o doce industrializado não tem nada a ver com o tema rural. Você tem sugestões, além de enviar o cardápio antes ao cliente? Muito obrigado. É Vanessa o nome dela, né? Isso. Oi, Vanessa, tudo bem? Primeiro, assim, eu quero deixar claro para vocês que em gastronomia, mesmo no meio rural, não tem certo ou errado. É aquilo que eu falei a todo momento da experiência e de entendimento do cliente. Eu sempre sugiro a gente não usar produtos industrializados, como eu falei, porque quando a gente pensa no meio rural, a gente pensa em comida mais afetiva, que são as comidas que remetem à coisa mais natural. Mas dependendo do teu tipo de público, um marshmallow, que é super na moda, a galera gosta de esquentar na fogueira, até ter fogueira, o evento, às vezes criar um meio lúdico de apresentação. Não existe certo ou errado. A minha sugestão é entender o que o cliente precisa, encaminhar o cardápio e negociar com ele. Eu não sugiro quando eu vou montar um cardápio, por exemplo, junino, marshmallow. Para mim, festa junina não tem marshmallow, porque é uma cultura que para mim não encaixa na minha festa junina, mas hoje tem gente que pede. Eu já montei um cardápio para uma cliente que ela pediu porque as crianças queriam queimar lá, que viram em filmes americanos, o marshmallow na fogueira. Espero ter respondido, mas tem que entender o cliente, perguntar para ele mesmo, né? Que alguém quiser fazer alguma observação adicional, pode ficar à vontade. Mas a minha festa junina é só comida junina, feita em casa. Legal. Eu estou acompanhando aqui. Pelo que eu vi, tinham duas pessoas que tinham levantado a mão e depois desabilitaram. Uma delas que eu vi é a Jane, então não sei se ela quer fazer a pergunta, se quiser abrir o áudio. Olá, boa tarde a todos. Não, eu tinha levantado para falar que eu estava ouvindo no começo, mas não era pergunta. Ah, tá. Legal. Tá, então. Nada. Obrigado. Bom, então, Carol, nessa mesma linha de cardápio aqui, tem uma outra pergunta da pousada do Duca, de Nazaré Paulista. Ai, que legal. O cardápio deve ter uma variedade de pratos? Tem alguma sugestão? A apresentação do fogão a lenha é relevante? Eu acho, dependendo do seu espaço, eu não conheço a pousada ainda, eu vou conhecer em breve. É relevante, é interessante a apresentação do fogão a lenha. O cardápio, eu comento que a gente tem que pensar muito no custo quando a gente vai montar um cardápio. A gente não pode simplesmente montar um cardápio com 50 variações de produto e eu não vou ter um resultado positivo, porque eu preciso ganhar dinheiro vendendo esse cardápio. Então, eu sugiro a redução de cardápio. Hoje, as pessoas têm muito mais consciência
de cardápios reduzidos do que já tiveram um dia, tá? Eu trabalho há 23 anos com bares, restaurantes de todos os tipos e o cliente não se incomoda, tanto que a gente tem alguns restaurantes que se especializam em uma produção. Tem um barzinho aqui de São Paulo que vende só arroz. É arroz com suã, arroz com linguiça, arroz birubiru, lá que vai o ovinho e a linguiça picada, arroz com legumes, é só arroz. E lota, ela faz tipo 50 porções por dia. Eu não tive a oportunidade de conhecer antes da pandemia, mas estava no meu to-do porque tinham me falado e o menino que me falou que era incrível, que o tempero era muito bom. Então, eu sugiro a gente montar cardápios onde a gente pense no nosso custo, né? A gente faça a ficha técnica dos produtos, a gente faça o cálculo ali do custo daqueles produtos e faça cardápios temáticos. Então, assim, uma semana eu aposto na carne de porco, por exemplo, uma outra semana eu aposto numa coisa mais vegetariana, que hoje muita gente procura, ou faço um mix com 2, 3 tipos de prato de cada um, mas não aumentaria muito a variedade, não, por custo mesmo, para a gente ter um custo saudável, tá? Essa é a minha dica. Sumiu sua voz, Luiz. Alguém quer contribuir nesse mesmo tema? O pessoal tá quietinho, né, gente? Cadê a prosa? Se tivesse todo mundo junto tomando café, ia ser aquela loucura, hein? Adoro os encontros de turismo rural. Cadê todo mundo? Márcia tá aí? Cadê a Márcia? Eu tô aqui, Luiz, sou a Carol. Então, primeiro, eu quero dizer para a Carol que eu quero o endereço desse restaurante onde tem arroz, porque eu sou apaixonada por arroz. Tudo que tem arroz eu gosto. Na Barra Funda, aqui em São Paulo, me falaram. Eu tô em São Paulo hoje, porque isso eu tô falando aqui. Eu moro em Campinas, mas estou aqui hoje. Carol, eu queria compartilhar uma experiência daquilo que você falou no começo. Né, do cardápio, de que, assim, você vai numa festa junina, você imagina o que vai ter lá, né? Sim. Então, assim, eu quero comer aquele tipo de comida. Então, por exemplo, eu vou achar uma pamonha, eu vou achar um bolo de milho verde, ou eu vou achar um cachorro-quente, né? Antes a gente ia muito nisso. Eu sou de um município pequeno, então Sim. Eu sou de São Bento do Sapucaí, e quando você estava falando no começo de viver na roça, ter a experiência de roça, ter a comida de vó, eu coloquei no grupo nosso aqui assim, eu vivo tudo isso. Ai, que delícia! Né? Eu vivo tudo isso com cozinha, fogão a lenha e tudo mais. Mas assim, só compartilhar uma experiência, a gente tem um restaurante aqui em São Bento, que uma vez a proprietária comentou com a gente, quando eu estava na Secretaria de Turismo, como secretária, que eles receberam uns clientes de São Paulo. E aí os clientes pediram o cardápio, e aí ela ficou observando, e eles olhavam o cardápio, aí um falava com o outro falava, e não sei o quê, e ela falou, meu Deus, o que será que está acontecendo? Aí ela se aproximou e falou, tem algum problema no cardápio? Vocês gostariam de algo especial? Aí a moça olhou para ela e falou assim, olha, eu não tenho nada contra o seu cardápio, o seu restaurante é ótimo, tudo aqui é muito legal, mas assim, eu não quero comer o que está aqui, eu quero comer o que a tiazinha come aqui na cidade, eu quero comer a gastronomia de vocês. Sim. O que vocês comem aqui? Isso que está no cardápio é muito bacana, mas eu como isso em São Paulo e eu não quero. Eu quero comer o que a vozinha faz aqui. O que a vozinha da sua funcionária faz? Eu quero comer isso. Então, a comida do funcionário ela queria, né? Isso, é aquilo assim que remete ao que você falou, a coisas a lembranças, a cheiros, a gostos, a memórias, né? Então, assim, a gente achou muito legal isso. E aí eles começaram a adaptar os pratos do restaurante, colocando as comidas que a gente come aqui na nossa região. E foi muito legal a resposta que eles tiveram dos clientes por conta disso. É muito legal você contar essa experiência, me arrepiou, porque eu lembrei de uma experiência minha em Minas, quando eu fui para Tiradentes, eu fiquei no centro histórico ali, que eu fui fazer um curso lá, há muitos anos atrás,
E no centro histórico, você só come uma comida X de restaurante, você não come a comida mineira tradicional. Daí eu descobri o tal do bairro Bichinho, né? Eu e meu irmão, que estávamos fazendo um treinamento lá, a gente ia todo dia até o Bichinho, a gente fazia o treinamento mais alongado, a gente ia 2, 3 horas para o Bichinho, sentava lá e ficava até 5 da tarde comendo, no quintal da casa de uma senhora, porque ela fazia uma comida mineira de verdade, né? É bem isso que eu falei, a gente precisa valorizar esses nossos produtos, porque restaurante, igual essa cliente do restaurante de São Bento falou, a gente tem muita opção em São Paulo, com muitas cozinhas e muitas culinárias interessantes. Sim. Inclusive comida de fazenda, tem alguns restaurantes por aqui que tem. Mas não é a mesma coisa da gente ir aí comer a comida local, a comida que as pessoas daí comem. É a história, é o sabor, é a produção, é tudo isso, né? O restaurante de arroz a gente vai junto quando reabrir. Isso, Carol, não esqueça disso. Eu tô louca pra ir, menina. Eu não fui, eu também sou apaixonada por arroz. Eu como arroz de todo jeito, adoro arroz. Eu também. Obrigada, Carol. Imagina. Dentro dessa linha que você falou, né, a gente tem uma grande diversidade, muita gente que cozinha bem, que você falou, que é aquela tia que cozinha bem, mas talvez não sabe comercializar, né? Então, a gente tem aqui uma dúvida da Regina Maria Silva, ela é de Itaporanga, da Associação Mão Amiga Comunitário. Então, a pergunta dela é: como receber o primeiro cliente? Como fazer o primeiro pacote? Porque somos um pessoal hospitaleiro e temos dificuldade para começar. Eu acho que muita gente, né, Carol? É a resposta do milhão. Mentira, eu tô brincando. Mas, assim, eu acho que essa dificuldade todos nós trabalhamos com atendimento, a gente tem, principalmente quando a gente vai começar. É uma dúvida, é uma coisa... Eu comecei, para vocês saberem, em restaurante, na parte de compras e estoque. Eu não atendi o cliente. E quando você vai para atendimento ao cliente, parece uma loucura, assim, parece um tsunami na sua cabeça, porque vem um monte de ideia, um monte de coisa. E hoje eu adoro trabalhar com gente, treinamento de equipes. Para você trazer o cliente até você, você tem que se fazer conhecer, né? Então, assim, a minha sugestão hoje, quando a gente vai lançar um produto, um restaurante, um prato, é fornecer alguns cortesias para as pessoas saberem da nossa existência, montar um kitzinho mesmo, degustação, para a pessoa conhecer. Eu vou dar um exemplo muito interessante que aconteceu na pandemia em Campinas, que eu acho que pode ajudar o pessoal. Tem uma menina de Campinas, ela é influencer, ela conhece muita gente na cidade, mas ela trabalha com moda feminina. Só que ela viu na pandemia muitos amigos dela, chefes de cozinha, fechando o restaurante, ficando em casa, algumas amigas que sabiam cozinhar, então faziam pão, faziam um doce, faziam não sei o quê. Ela criou na internet um negócio que chama O Mercado. O Mercado. Ela reuniu toda essa galera, pôs lá como divulgação gratuita, local, e ela pegou, cada um criou um produto e mandou para algumas pessoas conhecerem. A partir daí eles começaram a vender e estão vendendo muito. Tipo, a menina do pão vende tipo 30 pães por semana. Ela não vendia nenhum, ela fazia para ela, uma amiga comia, às vezes uma amiga comprava para ajudar, sabe? Comprava o ingrediente. Então é a coisa da cooperação. Nesse caso deles aí, eu acho que seria uma ideia bem interessante, pegar o que cada um faz, mandar para algumas pessoas distintas conhecerem e começar a divulgar o produto dessa forma. Eu acho que ajuda muito. E acho que dá certo. Em Campinas, que é enorme, está dando certo. Imagina numa cidade menor onde as pessoas se conhecem. E muitas vezes eu não sei que a minha vizinha cozinha bem. Sim. E que está fazendo comida para ganhar dinheiro, né? Boa Tem dica. isso também. Legal. Antes de voltar aqui para o nosso formulário, lembrando, gente, que a gente tem lá o formulário para vocês colocarem as perguntas, né? Eu vou abrir aqui de novo o microfone para quem quiser ou levantar a mãozinha, né? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu quero, Luiz. Fica à vontade, Tis.
Oi, Carol. Oi, Tis, tudo bem? Tudo. Primeiro, eu sou super, te admiro bastante, curto. A gente não se vê muito, mas realmente é muito bom estar te encontrando agora, nesse momento. E eu perdi por bobeira, por, sei lá, acho que não saber muito mexer aí com as ferramentas, uma grande parte eu vou ver tua apresentação depois, na hora que ela tiver aí. Mas, assim, são duas questões que eu gostaria de falar, né? É a questão, primeiro, você abordou a questão do buffet, que nesse momento não está sendo recomendado, né? Sim. Mas é uma característica do turismo rural, o serviço no buffet e no fogão a lenha, conforme você até recomenda e tudo mais. E aí são duas questões, Carol. Primeiro, que alguns pratos, depois de 1 hora de buffet, eles perdem aquele aspecto, né? Na verdade, até pode ter qualidade, tem qualidade, Sim. mas alguns não, né? Fritura, sei lá, perde a qualidade e a apresentação fica ruim. Você pega um produto bem vaca atolada, que é um bem de roça mesmo, ele tem uma apresentação complicada, né? Depois de um tempo não ficar com cara de gororoba, né? Essa é uma questão, eu não sei se tem alguma dica com relação a como expor isso num buffet, ou que porção se deve utilizar, fazer mais reposições, gostaria, assim, porque se a gente tem... E mais uma outra coisa, Carolina, assim, só para eu poder... a questão do porcionamento. O buffet, a gente sabe que a pessoa come com os olhos, em primeiro lugar, né? Então, ter bastante, é uma coisa que eu que trabalhei ali no Capuava, a gente tinha muito desperdício, porque volta uma grande quantidade de comida que depois você não consegue, não tem como dar outro... Sim, não tem aproveitamento, né? Não tem reaproveitamento. Exatamente. E eu acho que a gente está... Eu acho que tem uma coisa que temos que tirar dessa pandemia e desse novo olhar, eu espero que não retome a questão do desperdício, né? Eu acho que a gente tem que reduzir o porcionamento, ter mais reposição, enfim, eu gostaria de ver a tua opinião, com a tua experiência aí sobre essas duas questões. Então, a questão do buffet eu sempre comento assim, o buffet é muito interessante quando a gente atende num volume grande de pessoas e nos facilita no serviço. Mas realmente, pelo perfil das pesquisas de consumo, os clientes não querem buffet nesse momento. É uma característica do turismo rural? Sim, porque remete à coisa da família, mesa farta, aquela coisa assim. A minha sugestão momentânea, porque a gente ainda vai ter que adaptar muitas coisas, é fazer porções menores. Até numa das fotos que eu coloquei no slide, são umas panelinhas pequenininhas mesmo, de porções individuais mesmo. E aquela coisa do à vontade, você pode sugerir para o cliente que ele pode comer quanto ele quiser, né? Existem restaurantes hoje que, por exemplo, você pede um grelhado e as guarnições vêm em pequenos potinhos à vontade para você comer, justamente para não ter o buffet e o grande desperdício que alguns causam, e você se sentir à vontade de comer a quantidade que você quiser. Que o garçom tá toda hora, precisa de mais arroz, precisa de mais farofa, precisa de mais feijão, ele tá sempre oferecendo, né? E o grelhado vem à parte, você escolhe um grelhado e os acompanhamentos vêm separados. A vaca atolada e todos esses pratos mais robustos são mais difíceis realmente, mas de repente é um prato que neste momento ou a gente monte em pequenas porções individuais, em potes menores mesmo, como uma porção individual, ou a gente faça para grupos de famílias que se conheçam, onde a gente coloca na mesa e serve essas pessoas, e não o buffet,
entendeu? A gente vai ter que tomar muito cuidado hoje, porque, assim, neste momento, grupos não estão sendo permitidos. A gente está reinventando o turismo, né? O turismo está sendo todo mudado. E quando você fala do desperdício, o buffet é muito preocupante por isso. Num dia de muito movimento, o buffet te ajuda e atende, mas chega um momento, o buffet está bagunçado. Num dia de pouco movimento, choveu, a gente não previu essa chuva e veio menos gente do que esperado, vai sobrar muita comida pronta e muita delas não pode ser reaproveitada. E depois que foi exposto, não pode ser reaproveitado. Então, hoje é um meio também da gente no turismo rural repensar essa apresentação em porções individuais, em porções menores, e começar a tirar esse estigma do buffet, porque até nos grandes centros os buffets não estão tendo procura, né? Nós reabrimos São Paulo, na capital, a semana passada, e os restaurantes por quilo não estão tendo nem 10% do movimento esperado. Os restaurantes à la carte, que servem os empratados, já têm em torno de 30% a 40% de procura. Está valendo sexta-feira sobre isso. Então é isso, é porque o perfil do público também mudou. Então o público, mesmo que procura o nosso turismo rural, que é o que eu falei, ele vai procurar porque ele vai querer sair de casa e vai querer passear, e nós estamos próximos, né? Porque ele pega o carro, põe a família dele e vai, a gente vai ter que estar preparado para servir porções menores, individualizadas. É essa a minha sugestão. Ok. A gente tem muito utensílio na fazenda para fazer isso. Pessoal, a gente está com várias perguntas aqui, e é por isso que a gente até pede para vocês, por favor, quem puder fazer pelo formulário, que é aquele link, porque caso a gente não consiga ler todas as perguntas aqui para a Carol, a gente pode depois encaminhar para a Carol e a Carol responde. Com certeza. Naquele link que está lá no e-mail, que daqui a pouco a gente já vai estourar o horário, né? Deixa eu ver aqui, tem acho que a Marisa Romão que está com a câmera aberta. Marisa, você quer fazer uma pergunta? Quer. Fica à vontade, por favor. Cadê? Posso? Oi? Nós te ouvimos, é só falar. O microfone dela está fechado, da Marisa. Tá fechado. Vê se você consegue abrir, Marisa. Continua fechado. Enquanto a Marisa tenta abrir lá a câmera dela, eu vou aproveitar e fazer uma microfone. pergunta. É o microfone. A câmera está aberta. A câmera está aberta e o microfone que está fechado. Tá. Marisa, no cantinho aí tem o microfone, aperta nele para ativar. Ele está desativado, a gente só está te vendo. Fala um oi para a gente. Quer fazer outra pergunta enquanto isso? Então, enquanto isso, nós temos uma pergunta aqui da Doroti, de São Bento de Sapucaí. Adoro São Bento, tô com saudade de São Bento, hein, gente? O pessoal pode vir, Carol. Olha lá, já tem preciso ir mesmo, tô com saudade dessa terra. Como as pousadas já oferecem café da manhã nos quartos e o acesso a restaurantes ainda é limitado, oferecer para as pousadas apresentarem aos seus clientes sopa bem gostosas, congeladas com produtos da região, porcionadas, é uma boa opção? Pontos positivos e negativos, por favor. Apenas aquecer e servir. Eu acho interessante, eu acho que pode ser um momento que as pessoas vão gostar desse produto, porque elas podem pegar e comer no quarto também, como comem o café da manhã. Pontos negativos. Eu, Carol, vou falar como consumidora, não só como consultora e profissional da área. Eu não gosto muito de comida congelada, né? E aí precisa pensar nos equipamentos para as pessoas aquecerem isso na pousada. Se vai ter individual, se vai ter uma cozinha compartilhada, como que vai ser o horário dessa cozinha compartilhada. Então vai ter que tomar cuidado com isso. Mas eu acho bem agradável e também pode, do mesmo jeito que serve o café da manhã no quarto, combinar horários e fazer uma escala de entrega de jantar no quarto. Uma sopa quente que já vai da cozinha pronta também. É só
pôr num potinho bem quentinho lá, de cerâmica, bem quente, tampado, acho que dá certo também. Eu acho que é isso. Nesse horário, com esse friozinho, Nossa, agora então. dá vontade de tomar sopa. Me deu uma vontade Pelo agora de amor tomar Deus. sopa também, hein, gente? Eu tô aqui, tá frio pra caramba hoje. Olha, nós temos Hoje eu mais uma... brinquei com uma amiga no meio da tarde, podia ter uma taça de vinho nesse escritório pra gente esquentar, porque tá um vento. Tá demais, aqui também tá frio. Olha, então a Márcia Meneghelli está com a mão levantada. Márcia, você quer abrir seu áudio, sua câmera, por favor? Oi, Boa Márcia. tarde. Boa tarde. Bom, eu entrei um pouquinho tarde, também estava com o mesmo problema da TIS, não estava conseguindo acessar aqui as ferramentas, mas não é nem tanto uma pergunta, é mais um depoimento. Opa! A gente começou a atender aqui, né? O meu self-service era no fogão a lenha, de café caipira, e a gente está porcionando e levando a mesa para o cliente, né? A gente até acende o fogão algumas vezes quando está muito frio para dar aquele clima. Mas eu percebo que muito menos desperdício, gente, muito menos, porque antes toda a comida que sobrava do fogão a lenha ia para o lixo, para as galinhas, para... Então, assim, hoje eu fatio de acordo com o que a pessoa, o grupo, né, que são pequenos grupos, por enquanto, sim, famílias, e o que sobra na mesa, eu ainda faço um charme, boto no saquinho craft e a pessoa leva para casa. Que legal! Sai feliz da vida, porque fala, ai, já tenho café da tarde. Então, quer dizer, isso aí, gente, eu ia perder de qualquer forma, né? E eu também aqui, como a gente tem várias pousadas próximas aqui, que já estão atendendo, eu ouço muito depoimento das pessoas, das experiências que elas têm. E essa semana, uma cliente minha esteve no rancho e falou assim que ela demorou 1 hora para conseguir tomar o café da manhã na pousada, porque eles diminuíram as mesas, o espaço é pequeno, e as pessoas sentavam e não se levantavam mais. Então, eu acho que a ideia de levar o café para o cliente, dá a opção, você quer comer no refeitório ou você quer que o café seja entregue no seu quarto. Acho que seria uma opção bem bacana nessa parte de alimentação, porque todos estamos tendo que nos adaptar, né? E, Márcia, então, incrível o seu depoimento, adorei esse compartilhamento, porque você já está vivendo a realidade como a gente pensa que vai ser melhor. E o cliente não aceitou super bem você porcionar e servir para não ter aquele desperdício no buffet? Ele reclamou em algum momento? De jeito nenhum. Então, se vocês me acompanham lá no Instagram, no Facebook, na minha página, vocês vão ver que, além de tudo, eu ponho florzinha na mesa, eu levo na bandejinha, ponho bilhetinho, quer dizer, gente, é hora da gente se reinventar, porque que tá difícil, a gente está vivendo coisas, experiências que a gente nunca viveu, era muito mais... como diz o outro, tranquilo a gente montar o fogão a lenha com todos os alimentos, do que fazer, assim, montar uma bandejinha, porcionar, tudo mais. Mas eu acho, assim, que é um momento mais, que você cria mais uma intimidade com o cliente. E eu tô achando bacana essa experiência. É uma coisa nova, e eu estou achando bem agradável. As pessoas parece que estão gratas pelo carinho que a gente dispõe, eles veem que a gente tem todo aquele cuidado, eu ponho xicrinha de ágata, com o cafezinho no coadorzinho individual, sabe? Então, tá bem bacana. Legal, obrigado pelo seu depoimento. Obrigada pela oportunidade. Muito importante a gente compartilhar.
Olha, eu vou fazer então aqui uma. Nós temos só mais Carol, uma pergunta. Luiz, a Carol estava falando. Desculpa. Falei de microfone fechado também, né? Ah, desculpa, eu não estava te vendo. Não tem problema, estava fechado, desculpa aí, é prosa. Não, eu estava falando para a Márcia que é incrível, e olha que momento legal, pegando até o que a Tis falou do desperdício. Se você implanta isso agora e o cliente está gostando e está dando certo, continua, não precisa voltar para o buffet, gente. É um novo momento, é uma nova oportunidade. E é uma nova maneira de não se jogar comida fora, né? A gente evita o desperdício. É incrível, é muito legal. E vocês viram, o cliente está gostando desse cuidado, porque ele está sentindo esse carinho, essa conexão que eu falei para vocês. E além de evitar o desperdício, isso vai aumentar a sua receita, né? Então, pensando como negócio, né, na gestão, eu só queria considerar que é muito mais você levar a comida na mesa, ele não ter que se levantar, o atendimento é muito melhor, porque você está dando mais facilidades para o cliente. O buffet, ele é conveniente para quem não tem o material para servir na mesa. E essa exposição, tudo bem, acho que remete a uma casa de mãe, de pai, mas se você tem tudo ali fácil para você pegar, é muito melhor. E também você pode dar uma cara de café da manhã de casa ou de almoço de casa, sempre com o material que você... Depende do material que você vai usar. Agora, um alerta, desculpa que eu sou... o meu marido ele implica... Oi? Eu só vou pedir para você ser um pouco breve, que a gente tem mais 2 perguntas e a gente já está chegando próximo aqui, por gentileza. Tá, é que eu sou a pessimista da família, sabe, Bramante? Então, ele fala, sabe, tá tudo ok, mas eu sempre olho lá para o lado do probleminha. E me alertou essa questão da falta do atendimento para esse hóspede que ficou 2 horas lá esperando o café da manhã. Então, por que não colocar uma mesa individual para cada um? Reduz a ocupação da pousada. Esse hóspede, ele não pode acontecer isso. A retomada, o turismo rural, ele só vai conseguir o protagonismo que a gente espera, Bramante, se a gente atender bem. Sim. Então, não é só ser visível, querer, tá? Ou agora é a nossa oportunidade. Pô, tá todo mundo conectado, escrevendo, publicando. Então, isso é um alerta para nós que estamos aí nesse ramo, prestar atenção, sabe? Isso realmente não pode acontecer. Com certeza. Tchau, não falo mais. Imagina. Obrigada, imagina. Não, e Tis, caso você tenha mais alguma pergunta, não só a Tis, mas todos, por favor, escrevam no formulário, porque também é uma forma de a gente encaminhar para a Carol, tá? Não deixe de fazer suas perguntas, por favor. Nós temos algumas perguntas ainda no formulário, mas depois eu passo para você, Carol, até pelo tardar do horário, e eu tenho aqui, acho que a Valéria gostaria de fazer uma pergunta. Fica à vontade, Valéria. Carol, você falou sobre storytelling, né? Contação de histórias. Que dica que você poderia dar para o pessoal? Porque eu acho que eu vejo muita gente subestimar as histórias das suas propriedades, dos seus pratos, sabe, daquela receita. Então, ele já está tão acostumado com aquela receita na propriedade dele que ele até esquece de contar aquela história, né? Como que o pessoal pode começar a valorizar mais isso, né? Como que ele dá um passo para trás e olha para aquilo que ele tem na propriedade dele e volte a se encantar. Eu acho que é um encantamento que a gente quer dar para o cliente, mas ele também precisa se encantar, né? Que dica que você dá com relação a essa questão de contação de histórias? Nossa Senhora, né? A dica do $1 milhão, meu Deus, a Valéria me colocou... Ai, gente, eu acho assim, primeiro acreditem, porque a gente que não vive o turismo rural todos os dias, as pessoas que não conhecem, se encantam. As pessoas, quando encontram um turismo rural bem feito, com uma história real,
né, com história, com causos, né, como dizem por aí, as pessoas se encantam de uma maneira que vocês nem imaginam, né? Eu fui instrutora do Senar um tempo também, não fiquei muito tempo indo para lá e para cá, mas eu conheci histórias incríveis e às vezes eu comentava com as pessoas não acredito que tem isso, e iam lá ver. Então, assim, hoje, até com a questão das mídias sociais, Valéria, eu acho que assim, eu faria pequenos vídeos contando pedaços da história, chamando para conhecer, apresentando o local, o produto, a história que eu tenho naquela propriedade. A gente, o nosso estado é fantástico de história, né? É difícil até falar assim, qual lugar que você mais gosta? Eu não tenho um lugar preferido, gente. Assim, eu sou eclética mesmo, eu gosto de muita coisa, e esses lugares com essas histórias que a Valéria, né, que eu falei, que a Valéria está falando, me encantam muito, porque são histórias de verdade, são histórias de vida. E isso conecta as pessoas. Nós estamos num momento de resgate de tudo isso, né? Quando você falou lá que eu trabalho com desenvolvimento humano, as pessoas estão carentes de histórias reais para viverem com elas. A gente ouve isso o tempo todo. E é isso, acreditem no negócio de vocês e contem a história de vocês, porque a gente quer saber. A gente às vezes não sabe, porque vocês não contam mais, vocês já não olharam mais com esse olhar diferente. É isso aí. Acho que é isso. Eu acredito nisso. Bramante, você? Legal, tá aqui comigo. Eu só vou fazer uma observação que a gente tem 2 perguntas aqui no formulário, mas elas são bem específicas do negócio, que é da Paula, do Rancho da Linda Paisagem de Juquitiba, e da Maria Luísa, de Rio Claro, da Chácara Alternativa. Como é bem específico, eu vou encaminhar depois para você, Carol. Manda sim. Você pode estar respondendo para elas. Tudo claro, bem? eu com certeza. Legal. Se eu puder responder, ajudar, estou aí, gente. Porque eles perguntam de operação, de como fazer, acho que é melhor encaminhar para você. Tá? Sim. E eu queria que a gente já está encaminhando para o encerramento, voltar, né, àquela nossa pergunta, caso a gente não conseguiu explorá-la tanto aqui na apresentação, mas o formulário ele vai continuar aberto, né? Então é muito importante que vocês respondam quais são os desafios que enfrentamos no turismo rural paulista quando tratamos da gastronomia no meio rural. Por que a gente está reforçando? A proposta não é a gente só fazer essas lives, só fazer as palestras. Nós queremos sair daqui com conteúdo que a gente possa discutir políticas públicas para a gente melhorar o turismo rural paulista. E a gente depende de vocês que estão nos acompanhando aí. Tá ok? Então, eu volto aí para a Valéria, para que ela possa partir para o encerramento, e desde já agradeço a Carol por aceitar o nosso convite. Obrigado, Carol. Valéria? Obrigada, Bramante. Obrigada, Carol. Nossa, eu também tenho um caminhão a gente ficaria horas discutindo esse assunto, né, gente? Ainda mais a gastronomia no turismo rural é algo que acho que dos principais atrativos que a gente tem, né? As pessoas, como a Carol falou, as pessoas procuram, quando você conta uma história de uma comida, de alguma coisa que você descobriu em algum lugar, as pessoas querem ir lá para conhecer aquela história, ela quer viver aquela história, né? A gente tem falado muito disso. E essa prosa vai continuar na sexta-feira agora. A Marcela Moro vai falar de experiências no turismo rural. Então, que bom que foi na sequência, porque a gente vai continuar falando disso, dessas histórias, dessas experiências, a importância disso. Então, na sexta-feira a gente continua. A Marcela Moro é a próxima palestrante, vai trazer esse conteúdo para a gente. Vocês vão começar a mandar perguntas se quiserem, ou se não, durante mesmo o nosso evento, vocês podem ir mandando. Eu peço para vocês ficarem atentos ao spam do e-mail de vocês. Tem pessoas me falando, eu não recebi o e-mail, me manda o link. Às vezes cai no spam, então fica de olho se está lá. Se você fez a inscrição, a gente está mandando e-mail para todos os inscritos que a gente tem lá na lista. Então fica aí de olho, mas de qualquer maneira, no último momento, a gente também socorre e manda o link, não tem problema nenhum, tá? Então, até sexta-feira. Sexta-feira a gente tem esse tema. E a gente
que é inclusive falar para vocês, se quiserem convidar mais pessoas, a gente tem espaço, a gente está aí, teve um sucesso de inscrições, mas na sala aqui a gente pode ter mais pessoas, então conhece o empresário, conhece alguém que você acha que tem interesse nos próximos temas, pode convidar que a gente consegue acolher aqui no evento, tá bom? Val. Eu quero agradecer a todos. Alguém quer falar? Val, Márcia. Antes de terminar, só pede para a Márcia Meneghelli contar para a gente o nome do empreendimento dela. Isso, eu ia pedir para ela, Márcia, você está aí? Exato, eu fiquei curiosa, que eu quero seguir no Instagram. Cadê a Márcia? Cadê a Marcela? Eu abri aqui para falar a mesma coisa. Cadê a Márcia? Cadê a Márcia? Ela estava por aí ainda. Estou pendurando roupa, gente. Que vergonha. É o Rancho Pompeia, em Socorro. Ah, delícia. Então, no Instagram no Instagram é Rancho _ Pompeia e a minha página no Facebook é Rancho Pompeia Café Caipira. Que ótimo. Eu já trabalhei com você, Márcia, na época que eu era consultora do Sebrae, agora eu lembrei. Marcela, verdade. Nossa. Sim, esse mundo do turismo é sensacional, porque a gente sempre se reencontra, né? Sim. Gente, vamos abrir as câmeras aí para dar um tchauzinho para todo mundo. E a nossa foto? Eu quero foto. Cadê eu? Por que eu não subo? Eu fico no cantinho, né? Eu fico no cantinho. Esse cinza eu vou te falar, viu? Você está garantida na foto. Na minha tela você aparece, Carol. Gente, muitíssimo obrigada. Amei estar aqui com vocês.